Bom dia, amada igreja, a paz é maravilhosa, a graça estejam com todos nós nessa manhã, que a gente possa começar o nosso dia, a nossa semana, na presença de Deus, junto principalmente com Jesus. E é sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse analisar hoje, a presença de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41 até o 52. Vamos lá? Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa da Páscoa, e quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Mas supondo eles que estivessem em suas companhias, andaram uma jornada de um dia, e procurando-no entre os parentes e amigos, não os encontraram. E não tendo encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca de Jesus. E aconteceu que por 3 dias eles os acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com suas respostas. E quando eles o viram, ficaram perplexos, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhe disse: Por que procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? Eles não entenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito a tudo. Mas sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e no favor para com Deus e os homens. Senhor meu Deus, fala conosco nessa manhã, e para que possamos ter um direcionamento do Teu Espírito para consertar aquilo que precisa consertado, acalmar os nossos corações para aquilo que seja necessário. Nos guia, Senhor, é o que pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Bom, dos evangélicos sinóticos, o de Lucas é um dos mais completos em detalhes. Se não tivesse o nome de Lucas, eu, por exemplo, acreditaria que esse médico fosse uma mulher, pelo nível de detalhes que tem. Eu gosto de falar que minha esposa, quando ela vai conversar comigo sobre certas coisas, ela gosta de falar cada detalhe. E na hora que eu vou comentar alguma coisa com ela, e aí, o que aconteceu lá? Aconteceu isso. Mas foi só isso. Eu disse isso. Mulher gosta desses detalhes. E se não fosse o nome de Lucas, talvez eu acreditaria que fosse a mulher que tivesse escrito esse evangelho. E esse evangelho de Lucas, ele é único porque ele conta essa parte da vida de Jesus entre o nascimento e os 30 anos no início do seu ministério. Eu tinha um professor ateu na faculdade, que ele dizia que nesse período Jesus viveu na Índia e recebeu ensinamentos de um guru indiano. Bom, se isso não é droga, eu não sei o que é, mas o interessante é que Lucas dá esse detalhe da vida de Jesus com 12 anos. O que estava acontecendo? Todos os anos, a família de Jesus levava ele para essa festa que acontecia em Jerusalém. E a festa dos judeus não era uma festa que durava um dia,
Era uma festa que durava uma semana, mais ou menos. E no meio da festa, no final da festa, eles achando que Jesus estava no meio da caravana, no meio de todos eles foram embora. Ah, Jesus está aí, vamos embora. Só que Jesus não estava. Aí eles começaram a procurar em vários locais, não encontrando Jesus. Eles começaram a pensar, só ficou em Jerusalém, vamos voltar. E foi o que eles fizeram. Chegou a orar e encontrou ele no templo. Mas o interessante nesse texto é o seguinte, que nós temos as pessoas que não são evangélicas, elas têm um preconceito conosco por acreditar que nós não gostamos de Maria. É uma mentira das pessoas que crente não gosta de Maria, muito pelo contrário. Hoje, depois da minha conversão, e olha que eu não vivi na realidade evangélica nos meus primeiros 30 anos de vida, hoje eu dou mais valor ao exemplo de mulher que ela foi, do que na época que eu não era. Só que aqui nesse texto é interessante, que a mulher mais linda, mais maravilhosa, mais tudo que viveu nessa terra, ela esqueceu do próprio filho. Pouco tempo aí nós vivemos não sei quem teve a oportunidade de ver uma notícia na televisão, que uma mãe tinha o costume de pegar no carro, colocar os seus 2 filhos no carro, um menor e um maior. Então ela fazia uma rotina, ela passava numa escola, deixava a criança menor numa escola, deixava a maior depois ia para o trabalho. Só que nesse dia ela inverteu, ela deixou a maior primeiro, achou que tinha deixado a pequena, porque a pequena estava dormindo, foi para o trabalho. No final do dia, ela descobriu que a criança menor tinha ficado no carro presa e acabou morrendo. Essa mulher passa por problemas agora psicológicos em relação à perda do filho, acreditando que a culpa foi dela e tudo, e com certeza vai passar por grandes pesos na mente em relação a isso. Mas a gente tem que entender que a mãe de Jesus passou por algo parecido. Ela esqueceu o Filho de Deus em uma festa. O interessante é que Jesus foi esquecido numa prova? Não. Jesus foi esquecido num exame de rotina? Não. Jesus foi esquecido numa grande tribulação que a pessoa esteja vivendo? Não. Jesus foi esquecido em uma festa. E como é fácil esquecer Jesus no momento, às vezes, de alegria, no momento de festa na vida das pessoas, quando tudo está indo bem. Vamos colocar assim numa realidade que vivemos pouco tempo, do mundo, que viveu um contexto de pandemia, e no momento que todo mundo estava com medo de morrer, todo mundo se lembrou de Jesus. As pessoas viviam como um rádio AM, só falando, Jesus eu vou morrer, Jesus eu vou morrer, Jesus eu vou morrer. Só que passou a pandemia, as pessoas logo esqueceram de Jesus. Lembrar de festa, lembrar de carnaval, lembrar de bebedeira, lembrar de tudo, menos de Jesus. Como é fácil esquecer Jesus quando tudo vai bem. A gente vê isso nos casamentos. Pessoa quando vai casar, ela lembra de tudo. Lembra da daminha, lembra da ornamentação, lembra de colocar as músicas tudinho da harpa, lembra de tudo. Só que Jesus fica ali, de lado. Teve um pastor, conhecido meu, que ele estava contando, que ele foi fazer um casamento, gente crente, tá? Crescido dentro da igreja. Aí os noivos tiveram a cara de pau, de chegar a fazer um gabinete pastoral com o pastor, e falar, pastor, seguinte, tem uns parentes meus aí de fora,
eles não são crente não. Daria para o sermão o Senhor falar menos de Jesus, falar assim mais de Deus, que aí acaba não ofendendo eles. Aí o pastor, falando com a gente, pode deixar. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer, em vez de fazer o casamento de vocês, vou fazer uma pregação, vou fazer apelo, eu vou tirar vocês da filmagem, porque se vocês não querem Jesus, vocês não merecem nem aparecer. Gente crente. Eu estive num casamento há pouco tempo, que teve quase 12 entradas. Entra a parteira que fez a parte da criança. Eu falei, gente, não vai ter noiva nisso aí não? Entra logo essa noiva. Lembrou de tudo. Só que, no meio lá do casamento de bebida alcoólica, o noivo deu PT. Bebedor demais. Eu fui procurar, gente, cadê o noivo? Fui lá para poder cumprimentar eles, para poder ir embora. Não aqui. O noivo está lá dentro. Ele bebeu demais. Bebeu? Mano, não era crente. Faz o seguinte, fala nada para ninguém não. Pode deixar. Com certeza vai servir de alerta para outras pessoas. Porque as pessoas, elas esquecem de Jesus no momento que tudo está bem. No momento que tudo está bom. Elas vão lembrar quando precisam. Quer ver um outro exemplo? Faculdade. Convite de formatura tem de tudo. Eu agradeço o Titoninho por ter me ajudado, a moça da cantina, o zóio da padaria que colocou combustível lá para eu poder ir na Topic lá. Lembra de tudo. E não tem nem uma linha sobre o Filho de Deus. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquilo e falando, você não fez campanha? Você não passou horas me te pedindo para poder colocar você na faculdade, na universidade. Agora que você está formando na federal, você me esqueceu? Você me largou de lado? Entra na faculdade amando o seu pastor, amando sua igreja. No meio da faculdade, senta lá atrás, se sentindo a quarta pessoa da Trindade. Olha, eu estou aqui verificando, aqui olhando tudo, porque tudo tem que sair conforme eu quero, porque eu estou fazendo um curso de administração da psicologia e tudo tem que sair da maneira com que eu quero. O pessoal que está aí atrás, aí, desculpa aí, tá? Mas, nas escolas, as escolas antigamente, orava, tinha sempre um versículo bíblico. Hoje em dia não se tem mais isso. Esqueceram Jesus. Aí sabe o que acontece? Jesus foi colocado pela porta dos fundos, o traficante entrou pela porta da frente das escolas. Pai, mãe, converse com seus filhos sobre Jesus, porque senão o traficante vai falar sobre drogas para eles. O homossexual vai tentar aliciar os seus filhos. Se você não falar de Jesus, se você esquecer de Jesus nessa caminhada, eles vão fazer de tudo para poder aliciar seus filhos. Aniversários. Vocês tiram um tempinho assim, a gente tira um tempinho assim para poder agradecer a Deus sobre os nossos aniversários, agradecer Jesus. Gente, para a festa, para tudo, para essa conversa, para essa fofoca, que aqui agora a gente vai falar sobre Jesus. Agradecer. A gente tira esse tempo. Ou no momento de festa nossa, a gente deixa Jesus de lado. Quer ver? É a maior traição da humanidade. E tem muita gente que às vezes não concorda com a data, porque a data, se for colocar mesmo em relação ao período do nascimento de Jesus, não é exatamente essa data do dia 25 de dezembro, mas temos uma data para poder comemorar o aniversário de Jesus. Mas sabe qual que é a maior traição da humanidade que a humanidade faz? É deixar um velho barbudo de vermelho roubar o aniversário de Jesus. Um velho barbudo roubando, então, de vermelho ainda. Mas é assim. Você imagina na sua festa de aniversário, todo mundo aparece, todo mundo compartilha presente com todo mundo, dá parabéns para todo mundo, come o seu bolo e depois vão embora, e você é largado de lado. É assim o dia 25 de dezembro. Muitas vezes não tiramos um tempo
para poder agradecer e lembrar de Jesus nessa época, nessa data. Às vezes somos chamados, para poder nos reunir com outras pessoas no dia 25 de dezembro, e não somos a resposta para aquela família, para comemorar o aniversário de Jesus. Outro momento que esquecemos de Jesus, nas empresas. Gente, um empresário crente, ele tinha uma portinha, um local pequeno, um comércio pequeno, tinha com todo o tamanho, Jesus é o Senhor, na parede do comércio dele, parecia Igreja Universal. Mas vamos ser criteriosos, vamos reconhecer. A gente passa lá na frente, lá tem um Jesus de todo tamanho lá. Jesus, eu gosto do artigo definido. Jesus é o Senhor. Não é um não, porque ele não está disputando vaga com mais ninguém não. Jesus é o Senhor. Isso a gente tem que reconhecer deles. Só que aí, ele foi chamado, o pastor foi chamado para poder fazer uma oração nesse comércio. Ele olhou assim, que legal, teu nome, né? Jesus é o Senhor, aqui na parede. Aí fez a oração. Um tempo depois, esse comerciante, esse empresário melhorou e prosperou. Aumentou o tamanho do comércio e foi chamado de novo. No que ele foi chamado de novo, chegou lá, já não tinha mais a parede com o nome. Jesus é o Senhor. Ele achou estranho aquilo, falou, não tem mais a parede. Não, você entender, pastor, é que a gente aumentou a loja, aí a gente precisou da parede, mas tem um quartinho lá de oração lá, que as pessoas podem ir lá para poder fazer oração lá para Jesus. E as pessoas têm esse costume de ir lá? Não tem não, mas está no começo, é só acostumar. Beleza. Aí esse empresário prosperou, mas aumentou, expandiu mais o galpão, agora é um galpão grande, e esse pastor chegou lá de novo, foi chamado para poder fazer oração de novo. Quando chegou lá, já não tinha mais parede, já não tinha mais quartinho. Aí ele olhou assim para o cartão de visita do empresário, já não tinha mais versículo, tinha um monte de informação, de propaganda e tudo mais. Aí esse pastor olhou para esse empresário e falou, vou falar algo, talvez você nem se lembre mais daquilo que eu vou falar para você, talvez você nem se lembre mais de mim, mas no início, o seu comércio era pequeno e o nome de Jesus era grande. Agora, o seu comércio, sua vida financeira está grande, mas Jesus está pequeno na sua vida. Você deixou Jesus para trás. E é um grande perigo nós esquecermos Jesus na nossa caminhada cristã, na nossa vida diária. Porque nós temos a tendência, muitas vezes, de acostumar com Jesus. Jesus tinha 4 cidades específicas na vida dele, as mais importantes. Belém, onde ele nasceu, Nazaré, onde ele cresceu, Cafarnaum, onde ele mais pregou, e Jerusalém, onde morreu. Mas em Nazaré, aonde ele pregou a primeira vez, ele entrou dentro do templo, abriu o pergaminho e pregou, sabe para quem? Para os parentes, para os primos, para os vizinhos. Aí sabe o que aquela turma fez quando viu Jesus, que já estava acostumada com Jesus? Ei, esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí é o que mora logo ali? Quem é ele para poder ficar posando de bonito, para poder falar que é filho de Deus? Essa turma tentou matar ele, porque eles estavam tão acostumados com Jesus, vivendo com Jesus, que eles não entenderam quem Jesus era. E a gente tem esse grande perigo. Talvez a gente nasce dentro de um berço evangélico, nós crescemos escutando 3 palavrinhas, o esmilinguido, eu conheço a Cassiane, a Ana Paula, eu conheço a família Valadão toda, eu sou quase um Jesus na terra. E aí isso a gente perde Jesus na caminhada.
perde a essência daquilo que é Jesus em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente acha que Ele é só um amuleto para poder resolver os nossos problemas diários. E esquece que Ele estará em todos os momentos da nossa vida. Em cada momento das nossas vidas, Ele estará junto com a gente. Esquecemos muitas vezes, como eu disse, dos momentos de alegria. Guarapari, por exemplo, na época do verão, está vivendo um clima de festa. Daqui a pouco está chegando outra festa aí, Carnaval. E quantas pessoas esquecem Jesus nessa época para poder viver as aventuras do verão de Guarapari? Só que uma coisa eu posso dizer para vocês com certeza: não há festa, não há momento maravilhoso longe de Jesus que te deixa em paz, que te deixa em tranquilidade. Você sente um vazio tão grande no seu corpo, você sente um rasgo tão grande em você, que você pode estar no melhor lugar do mundo, sem Jesus você sente falta de alguma coisa. Você sempre está buscando alguma coisa para poder compensar aquela perda dentro de você. Mas com Jesus, no olho do furacão, pode estar chovendo canivete na sua cabeça, você tem paz. Não é assim que o Salmo 23 fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você sente paz junto com Jesus, em meio ao sofrimento e tudo mais. Mas o que precisamos fazer se sentimos que estamos deixando Jesus para trás? Porque o livro de Provérbios fala o seguinte: não seja como a mula que empaca, nem como um cavalo que dispara. Porque às vezes a pessoa está tão empacada, Jesus está falando, anda. Não, Senhor, está bom aqui. Mas também a gente às vezes vira igual um cavalo, dispara na frente e está lá atrás, eu não estou nisso aí não. Quantas pessoas entregam o ministério, entregam a sua vida na igreja, porque conseguiram uma oferta de serviço maior, às vezes vai mudar para um outro lugar, Senhor, eu estou indo, está aqui, está tudo, e Jesus está falando, eu não estou nisso aí não. Em nenhum momento você sentou para poder orar comigo aí, para poder conversar comigo sobre isso não. E quantas as vezes, que nos momentos mais difíceis, que precisamos de uma resposta de Deus, Ele estava ali, do lado da nossa cama, às vezes segurando nossa mão. E precisamos dar mais ouvidos, se temos Jesus nos nossos negócios ou não. Então Maria e José, eles tiveram uma consciência de, Jesus não está mais aqui, a gente precisa resolver algumas coisas. Aonde a gente vai procurar? Nos amigos. Gente, eu sempre comento o seguinte: tenham em suas vidas, pelo menos, 4 amigos mais crentes que você, que possam te levar até o encontro com Jesus. Foi assim a história do paralítico, com 4 amigos que abriram até o telhado para poder descer aquele paralítico para poder ter um encontro com Jesus. Mas muitas vezes nós estamos chamando de melhor amigo alguém que vai nos afastar de Jesus. Sejamos seletivos com quem a gente convive. Vai ser chato assim? Sou seletivo sim. Não é que eu vou virar as costas para outras pessoas que ainda não têm Jesus, não é isso. Porque Jesus esteve no meio de outras pessoas pecadoras e foi bênção na vida delas. O problema é quando nós passamos a nos comportar como elas. Às vezes nós estamos virando, falando, está vendo aqui fulano ali, meu melhor amigo. Às vezes Satanás vira e fala, aquele ali é meu também. E pior,
O problema é quando a gente afasta as pessoas de Jesus. Com os nossos comportamentos e as nossas vidas cotidianas, as pessoas olham para mim, ou para você, ou para qualquer outra pessoa e falam: será que fulano está mesmo com Jesus? Ou é só uma casca religiosa que ele está ali por fora, ali, mas no fundo, Jesus não está andando junto com ele. Sejamos seletivos com os nossos amigos, com as pessoas dos nossos convívios, das nossas colegagens. Busquemos cada vez mais pessoas que possam nos levar para Jesus. Você sabe por quê? Porque é aquela pessoa que te leva para Jesus, no momento que você estiver lá no chão, ou que ela estiver no chão, o Espírito Santo vai tocar no coração de cada um de nós, para poder estar junto com essa pessoa, para poder ajudar, para poder orar, para poder fortalecer cada um. Não foi a conversa de Jesus com Pedro? Pedro, você vai passar por uma prova, cara, você vai passar por essa prova, e quando você passar por ela, cara, fortaleça os seus irmãos, esteja junto com eles. Outro grupo de pessoas que Maria e José procurou foi os parentes. Os parentes. Quantos parentes nossos que acabam nos afastando de Jesus? Engraçado que muitas vezes eu estou aqui em Guarapari, minhas parentagens estão tudo lá em Minas, e às vezes os problemas deles lá acabam batendo na minha porta aqui. Confusão muitas vezes, eu ainda falo ainda com a minha esposa, eu estou tão longe, você vai bater aqui, essas confusões vêm varar aqui. Quantos parentes nossos acabam nos afastando de Jesus? Às vezes você está procurando Jesus, tia Mariquinha, Jesus está aí. Que Jesus está aqui? Eu estou saindo para arrumar cabelo. Hoje Toninho, Jesus está aí. Que Jesus? O Jesus já saiu do time há muito tempo, deixou de ser técnico há muito tempo, estou aqui vendo o jogo, aqui, passando raiva. Fulano, Jesus está aí. Falando, aqui, Jesus, nós estamos começando pagode aqui. Vai na serva. Já tem nome de crente mesmo, serva. Quantas vezes a gente vai procurar muitas vezes Jesus em meio aos nossos parentes e nós não vamos encontrar, mas precisamos ter Jesus na vida deles, ser esse exemplo de Jesus na vida deles, porque ao invés de nos enfiarmos no meio das confusões, nós temos uma luz para que essas confusões sejam sanadas, para que eles possam encontrar Jesus em nós. Mas aí eles tiveram uma grande ideia. 3 dias sem Jesus, eles voltaram a encontrar o Jesus no templo. Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, lá eu estarei. São as palavras de Jesus. Talvez muitas vezes pensamos em um templo físico, igreja, CNPJ, mas muitas vezes 2 ou mais reunidos em seu nome, ele vai estar. Jesus vai ser encontrado no meio da sua igreja, no meio de pessoas que cultivam e criam dentro do seu coração um coração cristão, de bondade, de benignidade, de amor ao próximo. Maria e José estavam aflitos, é a palavra que nos conta aqui no Evangelho. Eles estavam aflitos, eles estavam a ponto de ter outro filho. Imagina 3 dias sem Jesus. 3 minutos é ruim demais. 3 dias. Imagina a noite de Maria sem dormir. Quantas noites, muitas vezes, as pessoas perdem sem Jesus, sem vontade nem que amanhecesse o dia. Essa mulher deve ter ficado sem dormir essas 3 noites. O José eu não sei, né? O José deve ter virado para o canto dormido, mas a Maria, com certeza. Porque quando ela chegou, ela estava aflita. Todos 2, mas ela com certeza estava mais. E às vezes a gente vê assim, por exemplo, igual
Gisele vai chamar a atenção da Ana. Fico imaginando Maria. Meu filho, por que você fez isso comigo? Oh, por que você está tão desesperando? Você não está vendo que eu estou aqui na casa do meu pai, resolvendo as coisas dele? E Maria guardava isso no seu coração. Que precisamos guardar isso mais e mais vezes dentro do nosso coração. Se em algum momento nós vemos que nós estamos andando rápido demais, e estamos deixando Jesus para trás, espera um pouco, gruda na mão dele. Não, Jesus, eu não te largo, eu vou com você até o fim, porque esse foi o relato bíblico. Quando a gente vai ver lá, e eu já vou finalizando, quando a gente vai ver a história de Maria, lá no final, o relato da cruz, essa mulher foi até o fim ao lado de Jesus. Ela não largou Jesus mais por nada. Solda Jesus na sua mão, não te largo. Pode passar os momentos mais difíceis que for, eu sei que tu estás comigo, Jesus. E aí a gente vai passar por isso. Tem uma história, né? Vinha muito nesses e-mails que as pessoas mandavam umas para as outras, na época do início da internet, falava sobre os pés na areia, que em um dado momento a pessoa estava andando com Jesus pela areia da praia, e para trás era a vida da pessoa, e conversando com Jesus, Jesus falou, não, esse aqui é a sua vida e tudo. Aí a pessoa notou que em determinados momentos tinham 2 pares de pegadas, em alguns momentos só tinha um par de pegadas, e essa pessoa olhou assim para aquele par de pegadas, virou para Jesus, Jesus, eu estou observando aqui que esses pares de pegadas, esses únicos pares de pegadas foram os momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava sozinho, Jesus, quando aconteceu isso na minha vida. Em outros momentos, tinham 2 pares, os momentos mais difíceis, só tinha um, eu fiquei sozinho. Aí Jesus olha para ele e fala, não, meu filho, esses momentos mais difíceis que você passou, aonde tem só um par de pegadas, eu te carreguei no colo, eu te coloquei nos meus braços, te protegi e não te abandonei. Seja dentro da fornalha, ou seja no meio de uma tempestade, pode ter certeza que Jesus vai ter uma maneira diferenciada para poder estar junto conosco. Que a gente não perca Jesus no meio da nossa caminhada. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela possa, Senhor, encontrar transformação, não só dentro do meu coração, mas no coração dos nossos irmãos aqui nessa manhã, daqueles que estão tendo oportunidade e vão ver o culto pela internet. Agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu refrigério. Senhor, que estejamos sempre prontos, Senhor, a estar junto contigo, que nós não perdemos nunca, Senhor, o Senhor no meio da nossa caminhada, porque se perdermos o Senhor, simplesmente nós vamos perder tudo. É o que eu peço e oro nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém.
Amém? Glória a Deus. Vamos nos levantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Por isso, se quebrante aos pés do Senhor, porque Ele vai transformar a sua vida. Amém?